Será que ainda dá para o Flamengo ser o campeão brasileiro, meus amigos? Complicado, hein? Vamos falar sobre isso. O Flamengo tem carta na manga contra a equipe do Red Bull Bragantino. Confronto esse só no dia 23 de novembro. Vamos bater um papo sobre isso. Tem informação aí também sobre 2 desfalques no Flamengo. Vamos bater um papo aí também, nação, sobre a situação do Gabigol. O Flamengo ganhando um reforço. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Botafogo perdeu mais 2 pontos nesse empate aí contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Red Bull saiu na frente, o Botafogo virou até de uma forma espetacular. E no final do jogo, o Red Bull Bragantino conseguiu um gol de cabeça, o que tirou a possibilidade do Botafogo somar 3 pontos, né? Time muito recuado do Botafogo ali, uma hora ou outra, ia acabar tomando um gol. Assim, pensando em título, hoje tiveram bons resultados pro Flamengo. Teve a derrota do Grêmio, teve o empate do Botafogo com o Bragantino, que era uma dupla que estava ali disputando o título também, né? Então, assim, pensando em título brasileiro, foi um bom resultado. E pensando em Libertadores, também foi um bom resultado. Porque você tira ponto do Botafogo e você tira ponto também do Bragantino. Se o Flamengo vencer a sua partida que tenha menos, o Flamengo vai à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, fica dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Bragantino e ultrapassando também a equipe do Grêmio. Por quê? Tanto o Bragantino quanto o Grêmio tem 59 pontos. O Flamengo vencendo vai a 60 pontos. Ultrapassa em 1 ponto essas 2 equipes em paridade de jogos disputados, né? Vão ficar todos ali com 34 partidas disputadas. Então, foi um bom resultado para o Flamengo. O Flamengo só depende de si agora, pelo menos, para estar no G4 do Campeonato Brasileiro, conseguir a vaga direta à Copa Libertadores. Aí, para o Flamengo ser campeão, uma outra conta. O Flamengo depende de uma derrota do Palmeiras, depende de um empate, uma derrota do Botafogo. E o Flamengo tem que vencer as suas 5 partidas. Os seus 5 jogos, o Flamengo teria que vencer daqui para frente. Vencer o Bragantino, vencer o América Mineiro, vencer o Atlético Mineiro, vencer o Cuiabá, vencer o São Paulo, chegar a 72 pontos e ser campeão brasileiro. A única forma do Flamengo ser campeão brasileiro é essa. Hoje a gente tem que, né, olhar, observar a realidade que é justamente o G4 do Campeonato Brasileiro, porque, né, o título realmente ficou bem difícil depois desse empate. E assim, o problema não é empate com o Fluminense. O problema é tomar uma virada pro Grêmio quando tava ganhando. O problema é tomar uma virada pro Santos. Tivesse ganho de Grêmio e Santos, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo hoje tem 57, ia 60, o Flamengo teria 63, era líder do Campeonato Brasileiro com 1 ponto na frente. Tudo bem que o Botafogo teria um jogo a menos, mas empataria em pontos. Com o Flamengo, talvez vencesse ali em vitórias, não sei, né? Ia empatar em vitórias, talvez vencesse em saldo de gols, mas o Flamengo seria líder. Então o problema não é empatar com o Fluminense. É jogo difícil, é clássico. E aí, meu amigo, o Flamengo, no segundo tempo, pregou, mas não aguentou jogar. E aí, gente, o próximo jogo do Flamengo é contra o Red Bull Bragantino. Vamos ter uma pausa agora, data FIFA, de novo, negócio chato de data FIFA. Brasil vai jogar contra a Colômbia, depois vai jogar contra a Argentina no Maracanã. O primeiro jogo é contra a equipe da Colômbia lá em Barranquilha, né? Eu já fui até no estádio que o Brasil vai jogar, né? Se eu não me engano, é o estádio do Júnior Barranquilha. Eu fui lá assistir o Flamengo Júnior Barranquilha, 2-1 Flamengo em 2020, né? Um estádio bem bacana, bem legal. E depois o Brasil enfrenta a Argentina no estádio do Maracanã. E aí, meus amigos, o Flamengo tem uma carta na manga contra o Bragantino, né? Nós temos aí o Matheus Gonçalves, que é jogador hoje do Red Bull Bragantino, está emprestado ao Bragantino, entretanto não pode enfrentar a equipe do Flamengo, né? Tá aqui, ó, informação do Vene Casagrande. Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, emprestado ao Bragantino, só poderá enfrentar o Flamengo na partida que ocorrerá antes das 2 equipes, no dia 23 de novembro, se o time de Bragança
pagar uma multa ao mais querido. Pedrão, qual é o valor dessa multa? Não sei, não foi divulgado, não sei se é de 1 milhão, igual, lembra que o Rodinei, né, um milionário lá, torcedor do Inter, falou, não, pode jogar, Rodinei, que eu vou pagar a tua multa. Ele pagou a multa, não adiantou. Rodinei até fez uma bobagem no jogo, foi expulso da partida, o Flamengo ficou com um jogador a mais, virou naquela oportunidade sobre a equipe do Internacional. Então assim, meus amigos, é menos um jogador, né, do lado da equipe do Red Bull Bragantino. E se eu não me engano, no jogo de hoje do Bragantino contra a equipe do Léo Realpe, eu acho que é assim que se fala, tomou cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Flamengo também, então pelo menos 2 desfalques aí na equipe do Bragantino, mas o Flamengo tem que entrar em campo, tem que jogar sério, tem que fazer a sua parte, tem que ganhar o jogo, não adianta de nada. Ah, tá com desfalque aqui, desfalque ali, não adianta de nada isso, tá? E aí, o Flamengo agora descansa, beleza? Não teve treino hoje no CT Ninho do Urubu, não vai ter treino na segunda e, ao que tudo indica, não vai ter treino na terça, tá? Os jogadores do Flamengo devem se representar apenas na quarta-feira no CT Ninho do Urubu para 8 sessões de treinamentos nesse período de data FIFA. Tá aí, ó, Tite e comissão técnica definiram o planejamento para o período sem jogo. Serão pelo menos 3 folgas e 8 dias livres para treino entre os jogadores do Flamengo, tá? Tá aí, ó, na verdade, ó, só para recapitular aqui, o elenco folga no domingo, o elenco folga na segunda. Os jogadores se representam na terça de tarde, no CT no Ninho do Urubu. Na quarta e no sábado, a atividade vai ser pela manhã. Na quinta e na sexta, o treino será na parte da tarde, tá? Que é o horário preferido da comissão técnica. E aí deve dar uma outra folga aí, quem sabe no domingo que vem, tá? Com Tite, a maioria dos treinos acontece no período da tarde, por questões fisiológicas. A comissão entende que o ideal são atividades realizadas próximos aos jogos da noite. A instalação dos refletores torna possível as atividades durem até mais tarde. Há dias que os atletas deixam o CT perto das 8. O próximo domingo, tá aí, ó, vai ser de folga dos atletas. Sem horários definidos ainda, a previsão é que os treinos de segunda a quarta da próxima semana sigam uma programação similar ao dessa semana que a gente vai entrar. O jogo contra o Red Bull Bragantino vai ser às 9h30 da noite, ou seja, o Flamengo encerra a preparação na quarta e não terá necessidade de concentração. A comissão técnica opta por concentrar em jogos nos horários de 4 horas, 6 horas ou 6h30. As semanas livres para treinos, né, não acontecem sempre no calendário do futebol brasileiro. E por isso, o planejamento é feito detalhadamente pela comissão técnica. Um dos objetivos, aliás, é focar o tempo livre na recuperação física dos jogadores e implementar cada vez mais o ritmo de jogo do Tite. Além disso, o Flamengo vai ter um bom tempo para recuperar atletas que estão no DM, que é o caso do Davi Luiz e do Alan, né, que já iniciaram transição física na última semana e darão continuidade ao tratamento das suas respectivas lesões, né? O Davi Luiz teve uma torção no tornozelo direito e o Alan no pé esquerdo, beleza? Outro personagem que vai ter uma atenção especial, segundo o GE, é o Gabigol, tá? Que foi expulso e não vai jogar contra o Bragantino, ou seja, só retorna a campo no dia 26 contra o América Mineiro, lá no estádio, acho que é Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, beleza? O América nem vai mandar esse jogo no Independência. E meio a isso, será um momento para que a recuperação física do atacante, né, para que ele se recupere fisicamente, faça trabalhos no CT, faça trabalhos em casa. O Gabigol tem uma lesão de sobrecarga nos adutores, né, que já acompanha ele há um bom tempo. Recentemente o Tanuri afirmou que vai fazer um procedimento no final do ano com o atleta, caso as dores não se agravem até lá, beleza? Esse é o parecer, essa é a programação da data FIFA do Flamengo, folga, treino, recuperação de atletas, enfim, o Flamengo ganhar mais um fôlego aí para quem sabe, né, buscar. O título ficou muito difícil, para não dizer impossível, né? Vai depender muito de combinações de resultados, mas é aquilo, o Flamengo precisa fazer o seu papel, tá? E só fazendo o seu papel já é o suficiente
pro Flamengo, pelo menos estar entre os 4 primeiros colocados, conseguir uma grana legal, também de premiação de Campeonato Brasileiro, e ir direto à fase de grupo da Copa Libertadores, que é muito importante, porque aí você já não fica cheio de jogos ali, né? Aí vai ter que o Flamengo, se vai para pré-Libertadores, vai ter que fazer 4 jogos, logo no início do ano, em janeiro já tem jogo decisivo, então não é bom, tá? Se tiver que disputar, a gente vai disputar, mas não é legal, tá? É bom ir direto para a fase de grupos, que dá uma tranquilizada no calendário, e aí tem mais treino, enfim, tem pré-temporada, essa coisa toda, tá? Galera, é o seguinte, o Flamengo que planeja, inclusive, né, pré-temporada nos Estados Unidos, pelo menos 10 dias. Rapaz, hoje teve a festa do Fluminense lá, com meia dúzia de gato pingado lá, torcedor do Fluminense lá no centro da cidade, e aí nem eles festejando o título deles, eles esquecem do Flamengo, né? Falando que o Ganso é melhor que o Arrascaeta, que isso, que aquilo, só pra matemática básica. O Fluminense tem uma, o Flamengo tem 3. Ah, mas foi no... Eu vejo muito tricolor falando, mas o Fluminense ganhou no Maracanã. Então, peraí, por esse raciocínio, o torcedor francês, a França é maior no futebol do que o Brasil. Afinal de contas, a França venceu a Copa de 98 no seu país, na França, no Stade de France, em Paris, né? E o Flamengo não ganhou. E o Brasil, aliás, não ganhou título de Copa do Mundo. Aliás, perdeu as duas. Uma perdeu a final pro Uruguai e uma tomou de 7 para a Alemanha. 7-1 que o Brasil tomou para a Alemanha. Então não tem o menor sentido isso. 3 é mais que 1, tá? Aula de matemática básica, desde o jardim de infância. Mas vamos lá, galera. Vamos avançando, pessoal. Galera, um jogador que vem se destacando muito no Flamengo, no meu entender, deu até um mole no gol do Fluminense ontem, que é o Mateuzinho, tá? Já vem numa sequência de 3 jogos como titular. O jogador de 23 anos vinha há um bom tempo no banco e passou a ganhar, né, mais oportunidades com o Tite. Né, na partida contra o Fortaleza, Mateuzinho começou como titular porque o Wesley estava com problema físico. O lateral aproveitou a chance e não largou mais. Contra Palmeiras e Fluminense, Tite optou em começar com o Wesley no banco. Até esse momento, contra o Fluminense, o Mateuzinho teve 90 minutos jogados, 6 desarmes, 0 dribles sofridos, 1 passe decisivo. De 10 duelos ele ganhou 8, de 35 passes acertou 32, perdeu a bola apenas 7 vezes. Informações aí do SofaScore, né? Aplicativo de estatística de futebol, bacana a gente ver como é que tá o desempenho do Mateuzinho. Outra coisa bacana também, a gente falou aqui sobre recuperação de atletas para a sequência da temporada, desse final de temporada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em imagens na Flá TV, né, é possível observar que o volante Alan está voltando aos trabalhos no campo do Ninho do Urubu, né? Ele correndo, dando passe, né? Tá aqui, ó, o volante aproveitou o tratamento de 8 semanas de uma ruptura da face plantar para fazer um procedimento no tornozelo direito, para retirar uma calcificação óssea que lhe causava problema crônico. Então tá zerado. O Alan, a gente já comentou, né? Vai se recuperar ainda mais. E acredito, quem sabe, aí na volta da data FIFA ele já esteja disponível para o Tite, né, aproveitar esse jogador, né? Vamos ver como é que ele vai ser utilizado nessa reta final de temporada. Ele que, enfim, não mostrou muita coisa ainda no Flamengo, mas vamos com calma, né, gente? Vamos com calma, vamos ver o que ele vai apresentar no ano que vem. Quem tem que apresentar mais ano que vem é o senhor Gabriel. E aí tem dados aqui, cara, impressionantes. Desde 2019, se você pegar todos os jogadores que passaram pelo futebol brasileiro ou jogam no futebol brasileiro e que tomaram mais cartões, o Gabriel é o jogador que mais tomou cartão amarelo, com 76 cartões amarelos, e é o jogador que mais tomou cartão vermelho, 9 cartões vermelhos. Ao todo são 85 cartões que o senhor Gabriel tomou. O Kahneman, do Grêmio, que toma cartão atrás de cartão, toda hora o Kahneman toma um cartão, mas o cara é zagueiro, tem 75 cartões amarelos. O Gabigol tomou 76. O Kahneman tomou 8 vermelhos, o Gabigol tomou 9. O Kahneman tomou 83 ao todo, contando amarelos e vermelhos, o Gabigol tomou 85. Que é isso? O Felipe Melo tomou menos cartão que o Gabigol. O Fagner tomou menos cartão que o Gabigol. E o Bruno Henrique tá na lista aqui também.
tá tomando muito cartão também. 58 amarelos, 4 vermelhos, ao todo 62 cartões. Mas bem abaixo do Gabigol. Como é que pode isso, cara? Rapaz, que coisa, cara. Alguém tem que conversar com esse cara. Ô, Gabigol, para com isso, cara. Vamos prosseguindo. Arrascaeta e Varela ficarão de fora do Flamengo durante a data FIFA. Os dois jogadores foram convocados para a seleção uruguaia para disputar contra a Argentina e Bolívia nos dias 16 e 21 de novembro. O chileno Eric Pulgar também deve aparecer na lista da seleção chilena para jogar contra o Paraguai no dia 16 e contra o Equador no dia 21, mas o jogo do Flamengo é só dia 23. Dia 22 tem Fluminense e São Paulo no Maracanã, né? Fluminense nem aí pro campeonato, São Paulo nem aí pro campeonato também, deve ser um jogo assim terrível, né? Horrível, e porque vai estar focado no Mundial. Fluminense e São Paulo já praticamente acabou a temporada, não é mais rebaixado, já tá na Libertadores, enfim, e no dia 20, aliás, dia 21, Brasil e Argentina no Maracanã, dia 22, Fluminense e São Paulo no Maracanã, dia 23, Flamengo e Bragantino no Maracanã. Então, vocês já imaginam como vai estar o estado do gramado, mas em tese é melhor jogar no dia 23, porque os caras saem das suas seleções no dia 21, dia 22 dá aquela descansada, no dia 23, pelo menos no banco, ou quem sabe entra jogando ali contra o Bragantino, que vai ser um jogo assim muito importante para o Flamengo, falando até mais em Libertadores, que brasileiro realmente ficou bem complicado, tá, meu querido? Dá aquela moral de, ó, o Vasco tá empatando, hein, com a América Mineira em casa, hein, rapaz, no momento que eu tô gravando. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras